Boa noite. A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21 e o jornal eletrônico Último Segundo dão início, nesse momento, ao primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você vai ter a oportunidade de conhecer, sem a maquilagem da propaganda eleitoral, as ideias e os planos de governo daqueles que pretendem comandar pelos próximos 4 anos a maior cidade do país. Estão aqui para debater os candidatos: Enéas Ferreira Carneiro, do Prona; Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, deputado federal do PL; Geraldo José Rodrigues Alves, candidato da coligação Respeito por São Paulo dos partidos PSDB, PTB, PSD, PV e PRP; José Massi de Abreu, pela coligação Voz do Povo, do PTN e do PST; Romeu Puma, senador, representando a coligação Mãos Limpas do PMDB e do PFL; Luísa Erundina de Souza, deputada federal da coligação São Paulo Somos Nós, formada pelos partidos PSB, PPS, PDT e PMN; Paulo Salim Maluf, do PPB; José Maria Marim, candidato da coligação Reaja São Paulo, do PSC e PT do B; Marta Tereza Suplicy, da coligação Muda São Paulo, dos partidos PT, PCB, PHS e PC do B; Fernando Collor de Mello, do PRTB, que vai participar por decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Júlio César Viseu. Pelas regras do debate que foram definidas amplamente com as assessorias dos candidatos, neste primeiro bloco, cada um dos candidatos vai ter 1 minuto para responder a uma pergunta comum. A pergunta é: quando o prefeito de São Paulo tomar posse em 1º de janeiro de 2001, estaremos entrando no século XXI e no 3º milênio. Tudo o que ficou para trás pertencerá a uma era passada. A pergunta é: o candidato, a candidata, tem consciência desse momento raro? Como preparar esta cidade-estado para os novos tempos que virão? Qual a ideia-força inspirará o seu mandato? O primeiro a responder, seguindo a ordem do sorteio realizado na semana passada, será o candidato do PL, Marcos Sintra. Boa noite, candidato. 1 minuto para a sua resposta. Boa noite. Antes de mais nada, quero cumprimentar a Rede Bandeirantes pelo debate que está sendo realizado de forma digna e respeitosa para com todos os candidatos que se apresentaram nessa eleição. São Paulo realmente vai enfrentar um desafio muito importante no século que nós adentramos agora, na medida em que a cidade não concorre mais apenas com suas congêneres na América do Sul ou no Brasil, mas é uma cidade global, uma cidade mundial. Uma cidade que precisa concorrer com outras capitais do mundo, como um centro de atividades essencialmente terceirizadas. A cidade de São Paulo hoje poderá ser e deve se firmar como um grande centro de pesquisa tecnológica, um centro de serviços, um centro de grandes serviços médicos, serviços educacionais, e para isso ela precisa, sobretudo, se preparar a partir de grandes investimentos no capital humano. Este é o grande desafio, investir nas pessoas da nossa cidade. Esta é a grande riqueza de qualquer cidade, é o seu capital humano, a cabeça das pessoas e das crianças. Portanto, a prioridade hoje para transformarmos a cidade numa capital mundial, numa cidade globalizada, é investirmos na educação, nas pessoas, nas crianças e, sobretudo, no investimento em capital humano. Esse é o grande desafio da cidade no século XXI. O candidato do Prona, Enéas Carneiro, é o próximo a responder. 1 minuto para a sua resposta, candidato. O que vou fazer, direi durante o programa e no último minuto. O que vou fazer agora é um alerta a São Paulo e a todo o Brasil. Existe uma organização, o Diálogo Interamericano, da qual fazem parte juntos o presidente do Brasil e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. De lá emergiu o Consenso de Washington, do qual decorre a submissão do Brasil às grandes potências, com a evasão das nossas riquezas, o desemprego brutal e, sem dúvida, tudo que de pior está ocorrendo neste país. Na edição do jornal The New York Times, de 8 de junho de 98, aparece novamente o senhor Lula assinando um documento a favor da legalização das drogas. Pois bem, aqui presente a representante do PT, para quem fica a pergunta com direito de resposta:
o que será feito? O aplauso ao homossexualismo e a liberação das drogas? A pergunta está feita. Agora é a vez do candidato do PTN, José de Abreu, 1 minuto para sua resposta. Bom, boa noite, espectadores. É uma satisfação muito grande estar participando desse debate e dizer que eu sou o Zé. O Zé que tem percorrido a periferia, visto o problema do desemprego, visto o problema que o desemprego provoca nas famílias, que é a fome, e vejo que tudo isso necessita que o novo prefeito venha com uma ideia fixa de abordarmos o problema de forma social, de forma a encontrarmos e viabilizarmos emprego, porque São Paulo já foi a capital da esperança por muita gente. E eu represento a comunidade nordestina, a comunidade negra e os pobres, mesmo não sendo nordestino, mesmo não sendo negro, mesmo não sendo pobre. Porém, andando sempre no meio das pessoas mais necessitadas, eu sei o que espera nessa virada de século para o Estado de São Paulo e para a cidade de São Paulo. Espero estar nesse debate, debatendo com todos e vendo ideias. A pergunta que é comum a todos os candidatos é essa: quando o prefeito de São Paulo tomar posse, já estaremos no século XXI e no 3º milênio. Como preparar esta cidade-estado para os novos tempos? Qual ideia-força inspirará o seu mandato? A pergunta agora vai ser respondida pelo candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. 1 minuto para sua resposta, candidato. Boa noite. Quero cumprimentar o mediador, as candidatas e candidatos, o telespectador que está em casa e a Bandeirantes pela iniciativa. Eu quero ser prefeito de São Paulo, prefeito do novo milênio, do novo século, porque acredito na recuperação da nossa prefeitura, com medidas de austeridade, respeitando o seu dinheiro que você paga com sacrifício através de impostos, revendo todos os contratos, respeitando o dinheiro público, num trabalho coletivo, junto à sociedade civil, que é muito bem organizada em São Paulo, junto ao terceiro setor, que graças a Deus está crescendo, e fortalecendo a iniciativa privada, a vocação econômica de São Paulo como uma cidade de serviços, uma cidade de turismo, uma cidade de tecnologia da informação, uma cidade de indústria que vai gerar emprego e vai gerar renda. E articulando também com o governo do Estado e com o governo federal, porque muitos dos nossos problemas são metropolitanos. Deixo a minha confiança na recuperação da prefeitura e da cidade. O próximo a responder é a candidata do PSB, Luísa Erundina. São Paulo é uma cidade mundial, situada numa região metropolitana extremamente importante e que passa por um processo de transição da sua vocação econômica e, além de ser uma cidade multicultural, terá que naturalmente se preparar para os novos tempos com a vocação que lhe é devida à sua liderança no país, no continente e no mundo. E como tal, a primeira ideia-força que nos move nessa campanha é revolucionar o método de gestão da cidade. É impossível governar essa cidade de forma tão centralizada, tão verticalizada, tão autoritária. Por outro lado, temos que promover o desenvolvimento econômico dessa cidade, usando mecanismos de política tributária para gerar emprego e renda e combater o desemprego. E, por último, investir pesado no social para diminuir as distorções, as desigualdades e garantir a todos o direito à cidadania. É para isso que quero ser prefeita de novo e, dessa vez, com experiência e com uma base de apoio muito mais ampla do que da primeira vez. Segundo a ordem sorteada, quem responde agora é o candidato Romeu Tuma. Certo dia, num debate na vice-presidência da República, o bispo do Rio Grande do Sul fez uma pergunta, uma incógnita, iniciando uma palestra. Se no novo século haveria lugar para Cristo. E fez uma exposição, passando por todas as fases das experiências político-econômicas, dos vários sistemas que gerenciaram a administração em várias regiões do mundo nos últimos tempos, o comunismo, o socialismo, o liberalismo e tantos outros ismos, e mostraram que houve o fracasso dessas experiências, inclusive do próprio capitalismo.
Nós estamos em São Paulo passando uma fase difícil. Vamos entrar num século novo e Cristo existe. E mais do que nunca, a população precisa acreditar que Ele estará presente para nos ajudar a governar essa cidade, que hoje atravessa um período de tristeza, de impunidade, de ingovernabilidade. Temos que recuperar a cidade com uma administração sadia e correta. O próximo a responder é o candidato José Maria Marim. São Paulo precisa recuperar, acima de tudo, a sua dignidade como cidade e nós, a nossa cidadania. O homem é substituído pela máquina muitas vezes, mas não é sempre que a máquina irá substituir o homem, principalmente nos seus sentimentos. Nós não podemos deixar que a cidade continue entregue à própria sorte. Nós não podemos deixar que a indiferença tome conta de nós. Hoje nós passamos por São Paulo, vemos um semelhante caído, nós vamos perguntar se ele está vivo, se está morto, se teve um ataque epilético. Não podemos permitir no próximo século que a indiferença que está tomando conta de nós continue persistindo. São Paulo precisa ter no próximo século muito patriotismo, muita solidariedade cristã e, o que é muito importante, respeito pelo ser humano. É isso que eu desejo e pretendemos fazer. Agora a resposta é do candidato Paulo Maluf. Boa noite aos telespectadores, obrigado à Rede Bandeirantes, boa noite aos senhores candidatos. Governar São Paulo é uma das tarefas mais difíceis deste país. Governar São Paulo e depois de 4 anos ser considerado um bom prefeito precisa mais do que proposta de governo. Precisa pulso firme, precisa personalidade e precisa muitas vezes teimosia. Foi assim o que aconteceu comigo quando eu quis implantar o cinto de segurança, que houve salva milhares de vidas. Foi assim quando implantei o Leve Leite, o PAS, os piscinões. Muitos daqueles que estão aqui eram contra, hoje apoiam essas medidas. E por quê? Porque para governar São Paulo não basta propostas, para governar São Paulo não basta planos, para governar São Paulo precisa ter pulso firme, determinação, personalidade. Não é saber fazer propostas nem programa de governo, é saber fazer, e essa é a diferença. A resposta agora à pergunta comum: como preparar essa cidade-estado para os novos tempos? Qual ideia força inspirará o seu mandato? É feita a candidata Marta Suplicy. Boa noite a todos, boa noite aos espectadores que estão em casa e à Band por mais uma vez realizar um debate na disputa à prefeitura. Primeiro, nós temos que combater a corrupção, porque sem isso eu acho que nós não vamos longe. É a primeira atitude nessa cidade. E aí ter 2 olhares. Um olhar para o povo excluído dessa cidade, que padece e que não tem nada a ver e não usufrui da riqueza que essa cidade possui. O outro é para o desenvolvimento econômico. A gente quer uma cidade viva, dinâmica, que volte a ser a São Paulo que eu nasci e que todos nós conhecemos um dia. O PT é o partido que melhor tem a condição de iniciar essa viagem para o futuro. Por quê? Pela competência e pela honestidade. Honestidade que mostrou e que fica aí todo dia nos jornais. Caça a Câmara de Embu, sobra um vereador, é do PT. Escândalo na Câmara de São Paulo, os vereadores do PT saem incólumes desses escândalos. E competência, porque as cidades administradas pelo PT são as cidades que ganham os prêmios internacionais e Porto Alegre é considerada a cidade de melhor qualidade no Brasil. Por isso eu acho que a gente tem condição de levar essa cidade para o novo milênio. E para encerrar esse primeiro bloco do programa, os candidatos colocam as suas posições em relação ao que pretendem fazer à frente da Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRTB, Fernando Collor, que participa amparado por uma decisão do presidente do TRE paulista. Candidato Fernando Collor. Vocês se lembram que há 10 anos atrás nós não tínhamos computadores nem celulares? Os computadores que tínhamos eram 4 gerações atrasadas daqueles vendidos em supermercados americanos. Vocês já realizaram como seria viver hoje sem o computador e sem o celular? Isso foi feito há 10 anos atrás, durante o meu governo como presidente da República. Falar em século XXI é falar numa modernidade amparada na educação, na competitividade e na saúde.
O século XXI será construído aqui em São Paulo, quando assumir a prefeitura no próximo dia 1º, investindo maciçamente nas novas gerações, naquelas que poderão oferecer ao Brasil um lugar sentado na primeira fila do primeiro mundo, como foi sempre o meu sonho, como é o sonho de todos nós. E quero fazer um reparo aqui ao mediador, se ele me permite. Pois não. Todos que nós aqui estamos de acordo com as decisões do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já citou por 2 vezes que eu estou aqui por uma decisão do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Especificamente para o debate de hoje. Sim, mas é uma decisão como todos aqui nós temos. Então eu peço ao senhor que, por favor, não repita isso mais uma vez, porque o senhor será interpelado por mim cada vez que falar isso. Porque todos estão aqui de acordo com as regras jurídicas pertinentes ao debate eleitoral. Apenas há um fato que eu gostaria de não repita esclarecer. isso. Eu aceito, inclusive, respeito. Muito mas bem, eu agradeço. O senhor entrou na justiça para garantir a sua presença no debate de hoje. Mas claro, e eu tinha que entrar. E a referência que foi feita foi exatamente a decisão. Estamos vivendo um regime democrático. Num regime democrático, nós temos que procurar a justiça. Estado democrático de direito. Candidato, não vamos Estado democrático nós de estamos direito. ainda no primeiro bloco. A justiça prevalece e eu peço ao senhor que pelo menos diga que todos estão aqui participando. É verdade, é verdade. Perfeito, candidato. Perfeito. Não vamos tumultuar. Estamos tão somente no primeiro bloco. A noite ainda é uma criança. Há muito para rolar neste debate e nós vamos para o intervalo e logo em seguida vamos voltar com os candidatos perguntando aos candidatos. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, canal 21 e jornal eletrônico, último segundo e o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você já pode acompanhar nesse primeiro bloco do debate entre os candidatos à prefeitura que o clima já está começando a esquentar. Os 10 candidatos vão se perguntar daqui a pouco. Nós vamos acompanhar toda essa discussão ao vivo aqui no 21, na TV Bandeirantes. Vamos até o lado de fora da TV? Eide Vargas, como é que está a movimentação por aí? Bem, Luciana, eu estou na cela VIP, onde os assessores e candidatos estão justamente aqui vendo o debate. Nós temos um telão aqui bem em frente, onde os jornalistas e assessores acompanham todo o debate. Quando Marco Sintra, o candidato Marco Sintra e Fernando Collor de Mello apareceram e falaram, houve aqui uma certa comoção por parte das pessoas que estavam vendo justamente o debate. Houve uma série de aplausos, uma série de manifestações e agora, no final, inclusive, as pessoas parabenizaram e aplaudiram o Zé Paulo de Andrade, o mediador, pela resposta e pela posição dele frente a Fernando Collor de Mello. Mas eu vou conversar agora com a Beth Lopes, que é uma jornalista também da área de política. O que você achou dessa primeira passada, dessa primeira conversa com os candidatos? Olha, o que eu estranho é que há menos de um mês do primeiro turno, as eleições ainda estão um pouco mornas, parece que a campanha ainda não pegou nas ruas. E eu espero que esse debate possa ser um divisor de águas. Eu acredito que um debate com alto nível, onde os candidatos possam mostrar aos eleitores as suas propostas. Eu acho que agora a campanha tem tudo para pegar e como jornalista e como eleitor eu espero que agora ela decole. Obrigada, Beth Lopes. Fábio Berendt, onde é que você está? Dentro do estúdio, Eide Vargas. Aqui, agora na hora do intervalo, a gente pode acompanhar cada um dos candidatos está com o seu assessor. Os assessores agora invadiram essa tribuna e conversam com os candidatos. A gente vê ali Marta Suplicy, ao lado dela o candidato Paulo Maluf conversando com o candidato Nelson Biondi. Esse primeiro entrevero aí entre o apresentador José Paulo de Andrade e o candidato Fernando Collor de Mello, não dá para dizer que ele era esperado, mas de qualquer forma não repercutiu aqui dentro do estúdio de uma maneira muito contundente, não. Todos aguardam agora o segundo bloco do debate. E agora é a hora que deve realmente pegar fogo. Os candidatos começam a fazer perguntas uns para os outros. Essas perguntas já foram sorteadas previamente. Já há a lista e a definição de qual candidato faz pergunta para qual candidato. As perguntas começam com o candidato Oswaldo Enéas perguntando a José de Abreu. Logo depois, Paulo Maluf faz pergunta a José Maria Marim. Marcos Sintra faz perguntas a Romeu Tuma. Marim pergunta para Alckmin. Erundina para Paulo Maluf. Isso também vai acontecer no terceiro bloco. Marta Suplicy faz perguntas a Marcos Sintra. Romeu Tuma para Marta Suplicy. José de Abreu para Luiz Erundina. E finalmente, Geraldo Alckmin faz uma pergunta ao candidato Oswaldo Enéas. Voltamos com você, Luciana Bonafé. Daqui a 1 minuto. Obrigada, Fábio. É bom lembrar que as pessoas que estão presentes, assistindo a esse debate, tanto do lado de dentro do estúdio como de fora, não são eleitores comuns, são pessoas que fazem parte das equipes
dos candidatos. Grita mais, acaba levando a melhor, ali no convencimento, faz parte de todo esse jogo do debate que sempre acontece aqui no Canal 21 e na TV Bandeirantes. E é bom lembrar que o candidato Fernando Collor, do PRTB, entrou sim no último momento para participar deste debate, porque a lei eleitoral garante participação dos candidatos dos partidos com representatividade no Congresso Nacional. E não era o caso do partido do PRTB. Mas o Fernando Collor entrou, então, com um pedido, um mandado de segurança, e a decisão da Justiça foi de que ele participasse desse debate. Então, foi, sim, amparado numa decisão judicial. Mas não cabe a nós aqui agora falar e especular sobre esse assunto. O fato é que o debate está acontecendo com eficiência. Tudo pronto para você acompanhar as respostas, as perguntas e a eficácia aí do seu candidato, ou então para você decidir de fato quais são as melhores soluções para São Paulo. Daqui a poucos segundos, então, nós retornamos. Você vê aí a movimentação da redação do Canal 21 da TV Bandeirantes. E lá dentro o clima é sempre muito agitado nos estúdios, sempre muito agitado entre as pessoas que participam. Sempre os breaks são oportunidades que os assessores têm, que os marqueteiros, como são tão conhecidos durante a campanha eleitoral, têm de assessorar, de conversar, acertar o tom de determinado candidato para dizer isso ou aquilo, para não cutucar, para não ser tão agressivo, ou pelo contrário, para enfatizar mais a sua posição e sobressair entre todos os outros candidatos. Vamos voltar então ao segundo bloco desse debate. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21, Jornal Eletrônico, Último Segundo e o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nesse segundo bloco, o candidato vai perguntar para candidato de acordo com o sorteio realizado na presença de assessores. O candidato que pergunta tem direito a comentar a resposta e o candidato que respondeu terá direito à réplica. Os tempos nesse bloco são os seguintes: para a pergunta, 30 segundos, para a resposta, 1 minuto e meio, para o comentário, 30 segundos, para a réplica, 30 segundos. Caso haja alguma ofensa a outro candidato, ao vice, partido ou coligação, a parte ofendida vai ter direito de resposta de 30 segundos. A primeira pergunta vai ser feita pelo candidato do PRONA, Enéas Carneiro, ao candidato Fernando Collor, do PRTB. Um reparo ao senhor mediador. Eu fui avisado que faria essa pergunta a sua excelência, o ex-presidente Collor, quando estava entrando no estúdio. Peço só que desconte segundos para isso. Muito bem, começando a pergunta. Senhor Fernando Collor, o senhor iniciou em 1990 um processo de deterioração do Estado sob a égide de modernismo. O senhor é o responsável maior por um processo que toda a população brasileira conhece, de privatizações que de fato significam a transferência do patrimônio público para mãos privadas, fundamentalmente alienígenas. A minha pergunta é: o senhor fez autocrítica dessa postura ou o senhor insiste em que esse é o melhor caminho para o Brasil? Quando assumi a presidência deste país, nós tínhamos uma inflação de 90% ao mês, nós tínhamos uma moratória na dívida externa, tínhamos uma dívida interna de 60 bilhões de dólares, tínhamos as contas nacionais inteiramente desarranjadas, tínhamos uma situação de caos generalizado. O que eu fiz foi implantar um programa liberal de abertura de mercados com critérios. Critérios esses que foram desobedecidos logo depois dos governos que me sucederam. Jamais fui entreguista e jamais vendi o patrimônio público na bacia das almas, como faz hoje o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, que leiloa a preço de abacaxi, de banana, de merenda escolar, todo o patrimônio de que o Brasil dispõe. Em nenhum momento aceitei interferência externa. Foi o presidente que expulsou daqui do nosso território um representante do FMI que ousou dar alguma opinião a respeito da nossa política econômica. Por isso, repito, rejeito as suas considerações e digo que o nosso projeto e o nosso programa foi um programa de ruptura com um Brasil antiquado, autarquizado, ultrapassado e, de certa forma, acanhado diante da concorrência mundial. 30 segundos para o seu comentário, candidato Enéas. Pois não. Lamentavelmente, apesar da retórica com que o senhor se exprime, o senhor é profundamente impreciso no que diz. Porque para andar, todos sabem, basta dar o primeiro passo. O que o senhor fez foi dar o primeiro passo num processo indiscriminado de entrega do patrimônio nacional.
Na verdade, havia que começar, o senhor começou. Não é verdade quando o senhor diz que estava tudo melhor quando o senhor saiu. Não, não é verdade. O senhor planejou fazer SIACs e nada daquilo funcionou. Eram gigantes de concreto armado, onde nem um pingo de educação era transferida. De modo que eu insisto na pergunta se o senhor pretende ainda esse modelo para o Brasil. 30 segundos para a réplica. Com todo respeito ao senhor. Com todo respeito também, não fale bobagem. O projeto integral, o projeto de educação fundamental integral, é um projeto fantástico, magnífico, e é o que todos os países aplicam, é o que todos os países utilizam, e que eu, eleito prefeito, irei utilizar, independentemente de se ter prédios maiores ou menores. O fundamental é que se tenha professores e toda uma integração no sentido de poder proporcionar às nossas crianças aquilo que nós gostaríamos para os nossos próprios filhos. Em relação, inclusive, ao que o senhor disse na questão social. Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina, senhor. Não, eu vou dizer. Disciplina, por favor. Tenho aqui... Tempo encerrado. Disciplina, por favor, presidente. Disciplina, por favor. Olha o tumulto. Disciplina. Complete, por favor. Complete. Complementar, por favor. Quem foi presidente da República? Mostrar aqui, um ofício que me foi enviado pelo deputado Paulo Paim, que Seu é um tempo está deputado esgotado. reconhecido. Seu tempo está esgotado. Complete, por favor, a resposta. Completando. São 30 segundos. Pelo deputado Paulo Paim, em que fica demonstrado que o maior salário mínimo pago nos últimos 15 anos foi o salário mínimo pago durante o meu governo. E o deputado Vamos então Paulo Paim, à próxima pergunta. Obrigado. Obrigado, candidato Collor. Vamos à próxima pergunta, que será feita pelo candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, para o candidato do PRONA, Enéas Carneiro. Um dos principais problemas da cidade de São Paulo é o problema da saúde. São Paulo é a única das capitais brasileiras que não municipalizou a saúde, que não integra o Sistema Único de Saúde e optou por um sistema privado, que tem trazido graves consequências para a nossa população. A minha pergunta ao candidato Enéas é: qual é a sua proposta para a saúde em São Paulo? Não há resposta ao doutor Alckmin, colega meu médico de profissão. Não existe nada de errado no que está escrito sobre o SUS. Estou me dirigindo ao senhor. O Sistema Unificado de Saúde é uma beleza no papel. Lamentavelmente, como tudo que ocorre neste país onde estamos, uma coisa é o que se propõe no papel, como disse o governador há pouco, as belas propostas, o governador Maluf, e outra é a execução plena. Eu sou contrário ao passe, sou sincero de frente do governador, sou contrário. Sou contrário a que se entregue o sistema de saúde de iniciativa privada. O hospital público é um hospital do cidadão. Se um cidadão desmaia na rua, ele vai ao hospital público, ele vai carregado. E o hospital público tem que ser o melhor possível. Tem que dar a ele assistência, seja ele um pobre ou um rico. Agora, no que concerne a sua pergunta, a municipalização ela é fundamental, porque é no município que se vive, é lá que se atua, que se trabalha. Mas o prefeito tem limitações constitucionais. O que ele pode fazer é aumentar ao máximo o número de unidades básicas de saúde, provê-las de tudo aquilo que é fundamental, para que não faltem, como atualmente, remédios, gases, paradrapo e até médicos, e honrar a atuação dos colegas médicos e profissionais de saúde com salários dignos. Isso sim é o que o prefeito pode fazer. Em cada bairro, em cada local, uma unidade de saúde provida do que há de melhor para atender o cidadão. 30 segundos para o comentário do candidato Alckmin. A nossa proposta é a municipalização da saúde, que trará recursos para a cidade de São Paulo, para podermos avançar no atendimento à população, começando pelo aspecto preventivo, pelas unidades básicas de saúde, implantando com esses recursos do Programa de Atenção Básica, do PAB, o Programa de Saúde da Família, que já vem dando certo no governo do Estado através do Qualis, e estabelecendo uma integração da rede municipal com a rede estadual, filantrópica e universitária. E essa é a nossa proposta para a saúde em São Paulo. Candidato Enéas. Tenho 30 segundos aí? Sim. Estou perguntando a regra. É a réplica. Não, a regra é essa. Não, porque eu não estou prestando atenção. O senhor fez a pergunta, ele respondeu. Tá certo. Não fui eu que fiz, foi ele. Ele fez, o senhor respondeu, ele comentou e o senhor tem a réplica. Estava prestando atenção, senhor, com respeito. Tá certo. Eu tenho respeito pelas pessoas, todas. Doutor Alckmin,
eu tenho um reparo a fazer e não há nisso nenhuma falta de respeito. O senhor representa um partido político chamado PSDB e o senhor não pode desconhecê-lo. O partido político, gerido por Sua Excelência, o Presidente da República, é o responsável maior pelo desastre no sistema de educação, no sistema de saúde. Tudo que se gasta com educação e saúde é muito menos do que se gastava há muito tempo atrás, pouco tempo atrás. Eu pergunto ao senhor, que lá na frente, na continuação do debate, como fazer a adequação das suas ideias, que são bonitas, a um modelo pútrido em decomposição, que é o modelo apresentado por Sua Excelência, o Presidente da República. Senhor mediador, Fica ele fez uma pergunta... Fica no ar, mas não está previsto nessa pergunta. Agora acabou o tempo destinado a essa dupla. Daqui a pouco, senhor Me desculpem, mas terminou. A próxima dupla agora. Pergunta e resposta. Paulo Maluf, do PPB, pergunta para José Maria Marim, do PSC. Senhor candidato Marim, eu tenho visto que no seu programa eleitoral o senhor insiste no problema da segurança pública na cidade. Nós temos visto também que nos últimos 6 anos, aqueles que hoje o governo, o Estado, Covas e Alckmin, falharam no que concerne a segurança pública, porque a violência aumentou, principalmente na periferia. Eu lhe pergunto, que sugestões o senhor tem para dar para melhorar a segurança pública aqui na nossa cidade? Realmente, com grande tristeza, eu que nasci em São Paulo, noto que a violência tomou conta da nossa cidade. São Paulo se transformou numa verdadeira cidade sem lei, onde a violência, a corrupção, a criminalidade prevalece e, o que é mais grave, a impunidade. Isso é atestado principalmente pelo noticiário dos jornais. Recentemente, nós verificamos que um cidadão que morava e trabalhava em São Paulo pediu asilo antiviolência em Nova York. Vejam bem, asilo antiviolência em Nova York. E os Estados Unidos, que é um país exigente na entrada de qualquer estrangeiro, requisitos e requisitos são exigidos pela entrada de qualquer cidadão em Nova York ou nos Estados Unidos, concedeu este asilo antiviolência. Isso demonstra o quê? Que realmente São Paulo é uma cidade sem lei. Mas além de comprovar este fato que nós estamos abandonados à própria sorte, só nos restando apelar à divina providência para zelar pela nossa vida e de nossos familiares, também é uma vergonha para a nossa capital. Demonstra então que realmente a droga, a criminalidade, os traficantes tomaram conta da nossa cidade. É preciso reagir. Eu sei que é dever e obrigação do Estado, mas um prefeito com prestígio e o poder da maior cidade da América Latina poderá muito bem resolver esse grande problema em parceria, não só com o Estado, mas com a própria União. Meio minuto para o comentário do candidato Paulo Maluf. Candidato Marim, a violência hoje está sem controle. Na periferia de São Paulo, mata-se todo dia. Mais de 60 chacinas neste ano. 7 mortos assassinados ontem. 5.706 pessoas assassinadas no ano passado só na cidade de São Paulo. Ou seja, 110 pessoas por semana, enquanto em Nova York são somente 2 pessoas por semana. Eu pergunto, qual é a solução verdadeira para acabarmos a violência e as drogas, principalmente na periferia? Meio minuto para a réplica. Dar maior prestígio e apoio à nossa polícia, tanto militar como civil. O material humano da nossa polícia é o melhor do mundo. O que lhe falta, acima de tudo, é prestígio, apoio, diálogo, verificar o que a polícia militar deseja, o que a polícia civil deseja. Nós demos a verba para que a Associação de Cabos e Soldados construísse sua coluna de fé em Itanhaém. Nós fomos ouvir um oficial que ele desejava. Fizemos então um decreto que após 5 anos no posto de como coronel, o coronel iria para casa. Criamos vagas de delegado de classe especial para... Tempo esgotado, candidato Marim. Enfim, prestigiar a polícia, prestigiar de fato e de direito. Os direitos humanos ficaram do nosso lado e não do lado dos bandidos. Agora a próxima dupla, José Maria Marim, do PSC, faz a pergunta para o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Meu caro vice-governador... Pela ordem aqui, parece que o
quarto é o Marcos Sintra. Perdão. Esse embate vai acontecer em seguida. Desculpe. Marcos Sintra vai perguntar agora para Romeu Tuma, seguindo a ordem que foi sorteada. Depois, então, o candidato Marim fará pergunta para o candidato Alckmin. Primeiro, então, Marcos Sintra para Romeu Tuma. Senador Tuma, o senhor sabe o grande apreço que eu tenho pela sua pessoa, pelo trabalho que o senhor veio desenvolvendo no Senado Federal. O senhor sabe que eu, inclusive, votei para o senhor ao Senado. O senhor se elegeu pelo meu partido, pelo PL. Lamentamos profundamente que o senhor tenha, logo em seguida, saído do nosso partido, procurado partidos maiores, mais ricos. Mas o senhor hoje deseja ser prefeito de São Paulo. E isso exige outras qualidades, isso exige uma outra visão do processo político. A pergunta, candidato. A Folha desancou hoje, senador, a questão do seu projeto de saúde. Eu queria lhe dar a oportunidade de defendê-lo. O que eu quero saber é exatamente o que é o Plano de Saúde de São Paulo, como funciona e quanto ele vai custar. 1 minuto e meio para a resposta. Perfeitamente. Primeiramente, eu acho que nós não podemos deixar de combater com rigor a corrupção, a intolerância e o desrespeito ao cidadão. Quando eu me propus a criar o Plano de Saúde de São Paulo, independente de dar prosseguimento e melhora de todo o sistema de saúde que São Paulo hoje tem, conta com 259 unidades que dão atendimento à saúde em São Paulo. Nós pretendemos, com isto, atender aqueles que são carentes. Aqueles que têm andado pela periferia sabem o sofrimento e a angústia do cidadão que não tem dinheiro nem para procurar um posto de saúde. Estão totalmente abandonados e discriminados. Então nós propusemos esse plano. E todos querem desacreditar porque é para atender o pobre. Nós estamos com 6 possibilidades de consulta ano. A R$10 dá 180 milhões. Só um grande economista, um homem analista de projeções econômicas, vai ver como é que é possível. E esse plano já foi analisado por vários técnicos nesse campo da saúde. Nós vamos atender, o PAS gasta hoje 600 milhões ano. Fora, se o PAS desativado e o SUS implementado pelo Conselho de Saúde Municipal, que vai ser criado, ele terá outros 200 milhões. Com 180 milhões e praticamente 800 milhões ano, nós vamos ter sobrando mais de 600 milhões para dar atendimento a todo o sistema de saúde e melhorar o que hoje está acontecendo em São Paulo. Meio minuto para o comentário do candidato Marcos Sintra. O que me parece fundamental, senador, é, em primeiro lugar, que um plano como esse, que dá atendimento privado à população, não se enquadra no SUS. Portanto, o senhor continuará também não recebendo os 200 milhões de reais. Além do que, segundo estimativas que pudermos fazer, o seu plano deverá atingir na população até 3 salários mínimos, desempregados, deficientes e assim por diante, mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Isso deverá custar, se for R$10 por mês, isso vai custar 432 milhões. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: onde o senhor vai buscar esse dinheiro? Porque o senhor não vai poder desativar os gastos que a prefeitura já tem, mesmo desmobilizando o PAS, já no tempo de réplica, vai continuar com os hospitais e com o pessoal. Então a pergunta que eu faço, de onde virão esses 30 segundos para a réplica, por favor. 1.400 funcionários da saúde afastados por não compactuar com o sistema do PAS. Estão afastados em funções desviadas. Terão que retornar e vão trabalhar dentro do sistema de saúde existente. E não é privatizando, não, que nós estamos dando atendimento aos pobres. Ninguém pode ser contra. Você dá oportunidade de atendimento à saúde aos menos favorecidos. Então você vai pagar... Tempo esgotado. E sem perder a universalidade do atendimento. Nós estamos invertendo, estamos dando oportunidade a quem não é atendido. Nós vamos pedir aqui aos candidatos, antes de continuar, que se atenham aos seus tempos, porque senão nós estaremos estourando e um tem direito de pedir o mesmo tempo do outro. No meio é difícil. Mas, pois é, por isso que nós pedimos a concisão dos candidatos, principalmente no comentário e na réplica. Agora, José Maria Marim vai perguntar para o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Doutor Geraldo, como Vossa Excelência
eu também já fui vice-governador antes de ser governador. Isso nos dá uma oportunidade de conhecer todos os problemas do Estado e principalmente da nossa capital. Eu sei que a educação, a habitação, o transporte, a saúde, o esporte são metas prioritárias. Mas no momento atual, sem dúvida alguma, a grande preocupação, aquela que causa a maior intranquilidade àqueles que vivem e trabalham em São Paulo, é o problema da segurança. Eu sei que isso compete ao Estado, é dever do Estado. Pergunta. Vossa Excelência tem algum projeto para esse setor? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Alckmin. Bom, primeiro eu queria destacar ao vice-governador Zé Maria Marim que nós, embora vice-governadores, fomos e somos de governos bem diferentes. Bem diferentes. Eu sou vice-governador do governador Mário Covas. Segundo, eu queria colocar que em relação à segurança pública, a parte repressiva, que é a tarefa do Estado, o governo tem trabalhado. A polícia está mais aparelhada, são 12 helicópteros, carros novos, sistema de telecomunicações, colete à prova de bala, 22 penitenciárias foram construídas, 6 centros de detenção provisória. Nós tínhamos 55 mil presos, hoje temos, infelizmente, 90 mil presos, mantidos presos no Estado de São Paulo. Mas acho que nós precisamos ir às causas da violência. E aí a Prefeitura pode dar um grande passo. Uma cidade bem cuidada, uma cidade limpa, uma cidade iluminada, uma cidade que cuida dos seus jovens, que cuida das suas crianças, que faz creche, que faz EMEI, que estimula o esporte na periferia, a cultura, o lazer, a recreação. Ela tira os jovens da droga e oferece outras oportunidades, programas de caráter social. Hoje, cada 5 telefonemas para o telefone da polícia, 190, é área social, é parturiente, é pessoa doente, tarefas do município. Se a Prefeitura cumprir bem as suas tarefas, ela estará ajudando muito na diminuição da violência, além das câmaras de vídeo, dos cruzamentos principais e assim por diante. Comentário, 30 segundos. Eu concordo com Vossa Excelência que a Prefeitura poderá realmente fazer muito para combater a violência, mesmo sendo obrigação e dever do Estado. Mas de nada adiantará, nós voltaremos ao marco zero se a Prefeitura cumprir a sua parte e o Estado não cumprir a sua. Então, saber necessariamente uma parceria para valer. Eu acredito que com o poder e o prestígio de prefeito da maior cidade da América Latina, a Prefeitura poderá dar uma grande colaboração em parceria com o Estado se este fizer a sua parte. Senão a Prefeitura ficará isolada. Do candidato Alckmin. 30 segundos. A Prefeitura pode e deve ajudar na questão da violência. E nós vamos fazer isso. A Prefeitura tem tarefas importantes. A primeira delas, como disse, é cuidar bem da cidade, os serviços públicos funcionarem bem, a Guarda Civil Metropolitana integrada, a polícia comunitária, que é aquela polícia que a população conhece, que a população confia, e tolerância zero, dando exemplo à Prefeitura, tolerância zero contra a corrupção, obra superfaturada, dinheiro público jogado no lixo, será uma grande contribuição também. Agora é a vez da candidata Luísa Erundina, do PSB, dirigir sua pergunta para Paulo Maluf, do PPB. Candidato Paulo Maluf, o senhor apoiou a ditadura militar e foi beneficiado por ela. O senhor apoiou o então candidato Fernando Collor no segundo turno e o senhor apoiou Fernando Henrique Cardoso nas 2 eleições e nos seus 2 governos. Por que será que o senhor está sempre do lado errado? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Paulo. Por favor, sem manifestações. Eu estou tanto do lado certo, e o povo também, que quando a senhora terminou o seu mandato, o povo me elegeu com a maioria absoluta. E quando a senhora saiu da prefeitura, a senhora saiu com as piores avaliações de todas as pesquisas. Trago aqui os jornais. Volta a cair o prestígio de Erundina. Cresce rejeição à administração Erundina. Erundina é pior que Jânio. Erundina tem a pior avaliação de sua posse. Eu lhe nego autoridade moral, porque eu conheço bem a radiografia do seu governo.
Eu apoiei sim Fernando Collor porque não votaria em Lula. Acho que Lula tem que voltar para a escola para querer ser candidato a presidente da República. Por favor, sem manifestações. E quando o Fernando Henrique foi candidato, idem, não votaria em Lula, hipótese nenhuma. Tenho as minhas divergências com o Fernando Henrique, mas Lula, se quisesse começava como prefeito de São Bernardo, começava, quem sabe, como secretário de Estado. Quer dizer, começar logo por presidente da República, eu não desejo esse mal ao meu país. E quero dizer para a senhora o seguinte: a senhora, infelizmente, foi uma prefeita mal avaliada, a senhora perdeu em 94 para o Senado, a senhora perdeu em 96, e eu tenho orgulho de ter sido o prefeito mais bem avaliado da cidade de São Paulo. E quero ser prefeito de novo, para daqui 4 anos ser novamente o melhor prefeito desta cidade. 30 segundos para o seu comentário, candidata Luiza Erundina. Eu lembraria aos telespectadores que o senhor Paulo Maluf foi indicado em 69, prefeito biônico, pelo então general Costa e Silva. O senhor Paulo Maluf defendeu o AI-5 em 77, quando a sociedade já estava pedindo a extinção daquele projeto, aquela lei do arbítrio. O senhor Paulo Maluf foi quem construiu o cemitério de Perus, onde foram enterrados as vítimas da ditadura militar. E é verdade, ele foi bem votado como deputado, só que compareceu a 3 sessões e teve que devolver os jetões todos que ele recebeu indevidamente. A senhora Agora, falta com a verdade, sem manifestações, 30 segundos para o candidato. A senhora falta com a verdade. Eu fui um deputado federal mais votado da história do Brasil, me orgulho. Fui um bom deputado, fui candidato a presidente da República quando deputado e posso lhe dizer de boca cheia, acho que se eu tivesse eleito aquela eleição e não Sarney, o Brasil seria outro. Tenho orgulho de ter sido um prefeito que fez muito. Não fiz o cemitério de Perus, mentira sua, é um insulto. Foi feito pelo prefeito Faria Lima e eu não enterrei ninguém lá. Quero dizer para a senhora que a diferença entre eu e a senhora, eu fui um prefeito que tive força para administrar. E a senhora deixou que o PT deixasse e rolasse em cima da sua administração. Pelo sorteio realizado na presença de assessores, a candidata Marta Suplicy, do PT, agora pergunta ao candidato do PL, Marcos Sintra. Por favor, 30 segundos para a sua pergunta. Deputado Marcos Sintra, o governador Covas privatizou grande parte da administração das rodovias estaduais. Dentro do programa de privatização, coordenado por seu vice, Geraldo Alckmin. O preço dos pedágios subiu 108% quando a inflação subiu 70%. A pergunta é, o senhor não acha que esse é um caso flagrante de aumento abusivo dos preços, cuja responsabilidade é de um governo que tem como um de seus políticos uma pessoa que se diz autor do Código de Defesa do Consumidor? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu, pertencente ao Partido Liberal que sou a favor de privatizações. Eu acho que toda vez que a iniciativa privada pode fazer de maneira mais eficiente e melhor uma determinada atividade, ela pode fazer, desde que o Estado garanta o acesso. O fundamental é que o Estado garanta acessibilidade à população e não necessariamente execute as coisas. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar com a senhora, candidata Marta Suplicy, quando diz que as privatizações não favoreceram o consumidor. Este é o grande objetivo de qualquer processo de privatização. Roberto Campos, inclusive, dizia que a privatização feita no governo Fernando Henrique Cardoso, ela foi feita com a fé débil da social-democracia recém-convertida ao liberalismo e que ela acabou não fazendo a privatização que beneficiasse a população brasileira. Eu acho que a privatização é importante, devemos continuar fazendo, farei na minha administração quando for prefeito, acho que é importante que várias atividades sejam executadas pelo setor privado, porém sempre garantindo, repito, a acessibilidade. Não é importante que a enfermeira seja uma funcionária pública, o importante é que a população tenha acesso e tenha bom serviço. Não é importante que a pessoa que tome conta ou que cobre o pedágio numa estrada seja funcionário público, o importante é que o pedágio seja barato e que a estrada seja de boa qualidade. Eu acho que é fundamental nós reavaliarmos o processo de privatização. Ele está sendo mal feito no Brasil, ele está sendo de maneira a onerar a população que deveria ser beneficiada por ele e não o contrário, que é o desejável, que eu defendo como liberal que sou.
30 segundos para o comentário. Nós, na Prefeitura, nós vamos criar um Conselho Municipal de Serviços Públicos para monitorar e para fiscalizar a qualidade e o preço dos serviços hoje prestados na cidade. Não é possível você ter energia elétrica aumentando 100%, como você ter também uns aumentos de, por exemplo, de 148% na questão da água. E eu pergunto, por que defesa do consumidor é também defesa dos abusos e ineficiência das empresas do governo e privatizadas. O governo está aplicando o Código de Defesa do Consumidor ou o Código de Defesa das Empresas Privatizadas? Meio minuto para a réplica. Em realidade, as privatizações foram feitas tendo como principal objetivo não a melhoria das qualidades, mas sim uma privatização com fins patrimoniais, de levantar recursos para saldar uma dívida acumulada a partir de uma política econômica nefasta. A dívida subiu, sobretudo, a partir do acúmulo dos juros e não por causa de novos contratos, de novos financiamentos contratados. E eu repito, a privatização é saudável para o país. Se eleito prefeito, farei e continuarei o processo de privatização, mas levando como objetivo fundamental o interesse do consumidor, que não está sendo atendido no processo de privatização brasileiro, como está sendo executado no momento. O senador Romeu Tuma vai perguntar agora para a candidata Marta Suplicy. Deputada Marta, nós temos dois problemas sérios. A falta de água com o rodízio e a possibilidade, com a demora no desassoreamento do rio Tietê, de termos enchentes que poderão, sem dúvida nenhuma, se caírem as chuvas previstas para o próximo ano, visões dantescas que tivemos o ano passado, como a enchente do túnel do Anhangabaú, e uma terrível situação na periferia, por onde eu tenho andado, e as enchentes destruindo e trazendo sérias doenças. Pergunto à senhora se também é preocupação de Vossa Excelência a respeito desses dois problemas. É uma grande preocupação, e a primeira coisa que nós vamos fazer é um plano de macrodrenagem para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo até hoje não tem esse plano, e nós temos também que ter uma visão interestadual, porque muitas das nascentes não são na cidade. Então tem que ter uma parceria também com os municípios em toda essa questão da água da cidade, das enchentes na cidade, e um plano imediato para controle das enchentes, principalmente em relação à defesa civil, que hoje ela é tão precária nos instrumentos que ela tem, que quando começa a chover, as pessoas perdem muito de tudo que tem dentro da casa, porque não são também avisadas a tempo. Os córregos também, nós vamos ter que fazer um trabalho sério com os córregos, que são intermunicipais, alguns nascem aqui dentro. E na questão também das margens dos córregos e das marginais, também hoje tem uma impermeabilização muito grande, e impedir também as pessoas de ocuparem os espaços dos mananciais. Essa é outra questão muito séria em relação à água na nossa cidade. Hoje nós temos 1 milhão de pessoas nessas regiões, que elas vão ter que ser urbanizadas lá. Mas nós temos que impedir novas ocupações e urbanizar e proteger a nossa água. Nós vimos, por exemplo, nessa administração PITA, que a administração da regional, da Cantareira, loteou parte da Cantareira, e nós vamos ter que ter uma providência também sobre isso, porque a água da nossa cidade, que é o ouro desse milênio, está absolutamente comprometida do jeito que hoje se encontra. 30 segundos para o comentário de Romeu Tuma. Eu insisto que o desassoreamento do rio Tietê e o projeto já com financiamento do PIRC de 400 milhões para o trabalho na calha do Tietê, ainda não houve nem a planilha de concorrência, e estará em 2 anos, provavelmente ainda sem o alcance dessa melhora do aprofundamento da calha. Ela está com 2,5 metros pelo batímetro que foi feito, está com 2,5 metros, e com o aumento do assoreamento do rio, provavelmente esteja entre 1,5 e 2 metros, o que trará, sem dúvida nenhuma, muita dificuldade com a réplica de 30 no escoamento das águas. Também para combater as enchentes, nós temos que fazer uma campanha educacional à população para não atirar tudo que pode
nos córregos, uma operação por parte da Prefeitura cata-bagulho, eu diria que seria a Prefeitura retirar muitas das coisas que são despejadas também nos córregos, e principalmente nas escolas. Eu acho que as escolas são hoje um campo muito importante para tudo isso. Tem muito a fazer em São Paulo na questão da enchente, que foi uma questão muito pouco resolvida e abandonada por essas prefeituras. E agora o candidato José de Abreu, do PTN, pergunta para a candidata Luísa Erundina, do PSB. Bem, o povo diz que em briga de madame doutor, o Zé não deve meter a colher. Mas, doutora Luísa, eu quero lhe fazer uma pergunta que sempre me encabulou muito. A senhora, quando prefeita, fez um decreto de desapropriação de uma mansão na Avenida Paulista, da família da Madame Marta. Isso tem um precatório na prefeitura de 300 milhões de reais, ou seja, não de indenização, mas sim de perdas e danos. Qual a pergunta? A pergunta seria, não teria coisas mais sérias no município para ser feito? 1 minuto e meio para a resposta da candidata Luísa Erundina. Olha, candidata, quando eu assumi a prefeitura, havia um movimento, sobretudo desses setores que me rejeitam ou que me rejeitavam, de tentar inviabilizar o meu governo, desmoralizar, desestabilizar. Exatamente, os proprietários daquela mansão resolveram, no final de semana, num feriado, implodir aquela mansão sem consulta e sem autorização da prefeitura. Então nós interditamos a implosão e, por uma segunda vez, eles tentaram uma nova implosão, mas foram tão ineficientes, tecnicamente, que por 2 vezes não conseguiram implodir o imóvel. E como se tratava de eu defender a minha autoridade como prefeita da cidade, eu não podia permitir que se fizesse aquilo a revelia da autoridade municipal, que era a prefeita. E aí, naturalmente, começamos a propor uma outra destinação àquele imóvel, né? Desapropriá-lo para construir um centro cultural, um centro de uso comum para a cidade e que pudesse dar uma função social àquela propriedade. Então, o que se tratava era exatamente de garantir que a autoridade da prefeita fosse assegurada, porque eu não permitiria, em qualquer hipótese, que alguém, seja quem fosse, de classe social que fosse, que pudesse comprometer a autoridade da cidade, a autoridade de quem estava à frente da cidade, numa eleição direta, numa eleição democrática, numa eleição reconhecida como tendo sido uma eleição histórica na cidade de São Paulo. Portanto, se tratava exatamente de uma medida de força para coibir a tentativa de desmoralizar a prefeita da cidade. Meio minuto para o comentário do candidato José de Abreu. Bem, mas a Madame Marta era do seu partido. A senhora era uma prefeita do PT. E foi a família dela que hoje tem 300 milhões de reais para receber da prefeitura a título de indenização, o que daria para construir na periferia cerca de 30 mil casas. Ou seja, o objetivo que eu vejo que atenderia melhor a população da periferia mais carente, não seria esse centro. E acho que poderia ter havido uma negociação sem chegarmos a isso. Réplica da candidata Luísa Erundina, meio minuto. Sem manifestações, por favor. Tentamos a negociação, os proprietários não foram acessíveis a ela. Nunca agi como prefeita considerando interesses pessoais ou de família. E o meu partido, na época, me dava absolutamente independência e autonomia para agir dessa forma. Não recebi qualquer ingerência dos companheiros do partido que eram daquela família para impedir que eu agisse daquela forma. Portanto, eu faria de novo, porque entendo que a autoridade de alguém eleito democraticamente não poderia ser absolutamente comprometida. Zé Paulo, eu fui citada, quer dizer que a Casa Matarazzo não é minha na Avenida Paulista e nem do meu marido, e nem do meu marido. Tem que ficar muito claro isso. Fica então o esclarecimento, não configura o direito de resposta. Para encerrar esse bloco, o candidato Fernando Collor de Mello, do PRTB, pergunta para o candidato José de Abreu, do PTN. Deputado José de Abreu, eu conheci Vossa Excelência no PSDB, partido do Fernando Henrique Cardoso, que vem patrocinando o governo mais corrupto da história desta República. São 78 CPIs que ele vem abafando.
compra a sua reeleição, abafa a CPI do PROER, abafa a CPI dos bancos, abafa a CPI do Civan. Sua pergunta, candidato. A minha pergunta é a seguinte: foram por esses motivos que Vossa Excelência, deputado José de Abreu, deixou o PSDB, esse partido que tem o número 45, ou foram outros motivos adicionais a estes? 1 minuto e meio para a sua resposta, candidato José de Abreu. Não, foram esses os motivos. O senhor sabe que normalmente os deputados saem de um partido pequeno e procuram aderir ao partido do governo. Eu deixei o partido do governo exatamente por estas razões. Ou seja, eles fizeram privatizações alienígenas mesmo, ou seja, ocorreram grandes desempregos na periferia de São Paulo. São Paulo, que era um estado da esperança de arrumar emprego para todo mundo, passou a ser o estado mais prejudicado com a crise do desemprego. Então o PSDB, que tem seu nome social, esqueceu do social e passou a ser um partido que privatizou sem o menor critério, alavancando uma grande massa de desempregados que hoje são os excluídos da sociedade. E que, por essa razão, eu deixei o PSDB. Ou seja, o senhor quer dizer que o presidente Fernando Henrique Cardoso vem patrocinando um governo com o maior desemprego, a menor renda, a maior entrega das empresas nacionais ao capital internacional e a maior violência que se tem notícia nas grandes capitais do país. É isso que o senhor quer dizer? 30 segundos para a sua réplica. Sem sombra de dúvida. Ou seja, não existe maior violência do que a fome que está dando na periferia dessa cidade. É a fome que está gerando todas as demais violências. E eu só aceitei ser candidato porque o que eu vejo que as madames e doutores querem é colocar na cadeia. E a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. A gente não vê nem madame, nem doutor e preso. Por favor, sem manifestações. Vamos a mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, nesse debate que é promovido pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, Canal 21 e Jornal Eletrônico Último Segundo. Voltamos já. Vamos aproveitar esse intervalo e saber como é que foi a repercussão desse segundo bloco, Ed Vargas, aí na ala VIP, como que o pessoal está achando? Luciana, diferente do estúdio, onde as pessoas não podem se manifestar, aqui, pelo contrário, as pessoas podem se manifestar e se manifestam. Cada vez que um candidato aí vinha com uma pergunta diferente ou com uma resposta, no mínimo, cômica, aqui virava uma grande brincadeira, as pessoas davam risada, batiam palma, mas agora eu vou conversar com uma pessoa que acompanhou a política da cidade de São Paulo durante a máfia da propina e também ganhador do prêmio Líbero Badaró. Cal Francisco, da Rádio Eldorado, o que você achou da presença dos partidos, dos candidatos dos partidos melhores? Parece que eles chegaram para mexer um pouquinho com esse debate. Exatamente, eles transformaram o início do debate, até deixaram o início do debate um pouco engraçado. Alguns deles nem sabem o que estão fazendo aí, que é o caso do José de Abreu e mesmo o do Enéas do Crona, que tentou nacionalizar um pouco a discussão. Com relação ao embate entre Luiz Erundina e Paulo Maluf, tão esperado não só por nós jornalistas, mas acho que por todo mundo que estava em casa. Qual a avaliação que você fez? Olha, para quem acompanha a política paulistana, sabe que a candidata Luiz Erundina demorou um pouquinho para contar a história política, o passado do candidato Paulo Maluf. E quando ela fez a pergunta sobre a aproximação dele com o regime militar a partir do ano de 69, ele deixou essa pergunta no ar e não respondeu. Não aproveitou o tempo dela? Não aproveitou. Marta Suplicy, pelo contrário, vem fazendo uma pergunta para Marcos Sintra, quer dizer, não era diretamente para ele, era para um outro governo, não é isso mesmo? O que você achou da posição dela no debate? E não só em relação a essa pergunta, mas a Marta Suplicy parece um pouco tensa, um pouco nervosa no debate, até lendo algumas respostas. Isso pode prejudicá-la ao longo do debate, até porque falta muito tempo ainda para terminar. Fernando Collor de Mello também foi uma das atrações desse segundo bloco. Ele se exaltou durante não só no primeiro bloco, como nesse segundo bloco, e perdeu um pouquinho até o ritmo do debate. Na verdade, percebe-se que Fernando Collor de Mello não está neste debate, não está nessa campanha para ser prefeito de São Paulo. Ele quer muito mais marcar uma posição para 2002 e fazer
fazendo o que ele fez no início deste encontro, ele acaba aparecendo um pouco mais e marcando essa posição, talvez para a Câmara Federal, até para a presidência da República em 2002. Então, Francisco, muito obrigada pela participação. Oi, Luciana. Segundo o Cal, quem saiu melhor e pior aí até agora, por enquanto? Luciana Bonafé faz uma pergunta para você, Cal. Quem saiu melhor e quem saiu pior nesse segundo bloco? Olha, eu gostei muito da posição do Marco Sintra do PL. Ele foi muito mais específico e muito mais racional nas respostas. Os outros candidatos apenas fugiram, talvez preparando bala, como nós costumamos dizer, para a última hora do debate. Por enquanto, o Marco Sintra está muito bem. Obrigada, Cal. Cal, que é então repórter da Rádio Eldorado. Agora, Fábio Berend, você está com alguém aí no estúdio? Exatamente, Eide Vargas, com o jurista Márcio Tomás Bastos, que volta à cena no caso do jornalista Pimenta Neves. Mas esse não é o assunto agora. Doutor Márcio, o que o senhor achou desse primeiro bloco de candidato perguntando para candidato? Alguém sobressaiu na opinião do senhor? Olha, eu já ia votar na Marta Suplicy, mas se eu não tivesse tomado ainda essa decisão, eu tomaria depois desse primeiro bloco, na medida em que o que eu vi foi uma candidata explicando exatamente questões pertinentes da prefeitura. Enquanto a maioria dos candidatos se perdeu em provocações e bate-boca, a Marta foi firme, respondeu exatamente e mostrou o seu preparo, respondendo a pergunta do Turma sobre a questão da água. A gente vê a participação de alguns candidatos considerados nanicos, como o próprio ex-presidente Fernando Collor de Mello. O senhor acha que isso é válido nesse processo, onde o eleitor ainda está se definindo em quem votar? Adianta alguma coisa a participação deles? Eu acho que sim. Quanto mais você alarga o arco do debate e da discussão, melhor para a cidadania e melhor para o processo eleitoral. Obrigado, Márcio Tomás Bastos, jurista famoso aqui em São Paulo, que vai protagonizar dentro de alguns meses, quem sabe, uma das maiores batalhas jurídicas da história do país. Ele, frente a frente com Antônio Cláudio Mariz Oliveira, um acusando e o outro defendendo. Luciana Bonafé. Lembrando que quem defende, o Mariz Oliveira, também é eleitor da ala esquerda da política paulistana, isso já é declarado, todo mundo já sabe disso. É bom lembrar só que as opiniões aí ouvidas durante esses intervalos não são, em momento algum, opiniões da emissora. São pessoas escolhidas ali aleatoriamente, opiniões escolhidas aleatoriamente. Nós estamos apenas aquecendo e conversando a respeito dos resultados, da consequência dos resultados que são trazidos depois desse segundo bloco, que teve momentos interessantes. Esse terceiro bloco também promete. Vamos lá. Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, canal 21 e jornal eletrônico Último Segundo e Eleições 2000, o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esse debate está sendo transmitido também pelas emissoras da Rede Bandeirantes no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, pela importância que tem a eleição de São Paulo no concerto nacional. Esse terceiro bloco segue as mesmas regras do bloco anterior, com o candidato perguntando para candidato, seguindo a ordem que foi sorteada na presença dos assessores. Vamos iniciar esse bloco com o candidato José de Abreu, do PTN, fazendo a sua pergunta para o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Doutor Alckmin, o senhor que é vice-governador do governo Mário Covas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual foi a sua grande obra em Pindamonhangaba? Olha, eu fui prefeito de Pindamonhangaba aos 23 anos de idade. Eu não sei o que o candidato Zé de Abreu fazia com 23 anos de idade, mas eu fui prefeito de uma cidade média do interior de São Paulo, fui prefeito 6 anos, adquiri experiência, fiz um trabalho sério, meu governo foi aprovado pela população, as minhas contas todas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, isso me deu experiência para depois ser deputado estadual, fazer um bom trabalho na Assembleia Legislativa, ser 2 vezes deputado federal, ajudar no Código de Defesa do Consumidor, na Lei Orgânica da Saúde, vice-governador do governador Mário Covas, trabalhamos juntos na recuperação do nosso estado, fui governador em exercício de São Paulo, assinei o contrato para fazer o Rodoanel, uma obra histórica para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana, mandei para a Assembleia Legislativa como governador a lei do Simples Paulista, reduzindo o ICMS de 18% para 2,5% ou para 1%, dependendo da faixa de faturamento, estimulando a pequena empresa, que é aquela que mais gera emprego e pode gerar postos de trabalho, renda para as pessoas. Enfim,
tenho uma vida pública de trabalho, da qual eu posso me honrar. E nunca procurei fazer a minha vida pública em cima dos outros. Aprendi com meu pai que o erro do adversário não aumenta as nossas qualidades. 30 segundos para o seu comentário, candidato José de Abreu. Bom, veja bem, doutor, ele não me falou o que ele fez em Pindamonhangaba. Na realidade, eu perguntei qual tinha sido a sua grande obra em Pindamonhangaba. Porque na cidade de São Paulo, o que eu vi é que não foi feito nada. Não foi resolvido o caso da FEBEM, não foi resolvido o caso dos professores. O senhor ficou 1 ano no governo, não foi feito absolutamente nada. A cidade tem uma grande violência, não houve geração de emprego. E o que eu perguntei de Pindamonhangaba era para ver se lá o senhor tinha feito alguma coisa. 30 segundos para a réplica do candidato Geraldo Alckmin, por favor, sem manifestações. É que eu vim a esse debate para respeitar você que está em casa, que é o telespectador. E em relação à questão da criança, a questão da FEBEM, que é coisa séria, o governo, depois de 20 anos, está fazendo uma grande reforma, fazendo uma mudança com uma agenda educativa, descentralizando. A FEBEM Imigrantes não existe mais, a FEBEM do Tatuapé está sendo reformulada. Essa questão do menor infrator é grave, ela é do governo, ela é das famílias, ela é da sociedade, e eu quero ser prefeito para agir no aspecto preventivo na criança de 0 a 6 anos, que é responsabilidade exclusiva da prefeitura, com as creches, com as EMEIs e melhorando a escola pública. Agora, na sequência, o candidato Enéas Carneiro do Prona pergunta ao candidato Marcos Sintra do PL. 30 segundos. 30 segundos, candidato Enéas. Professor Marcos Sintra, professor de economia, inclusive já fiz palestra a meu convite sobre o tema que o senhor domina, economia política. Como o senhor deve saber, o ensino fundamental na rede pública de São Paulo, como no resto do Brasil, chegou a um nível tão crítico que nossas crianças sequer aprendem a escrever corretamente nossa língua. O senhor sabe que estão amplamente difundidas por aí as teses de Skinner, educador que o senhor conhece certamente. Eu lhe pergunto, que modelo de educação o senhor propõe para São Paulo como exemplo para o Brasil? Educação básica, ensino fundamental. Antes de mais nada, é preciso dizer e reafirmar o que disse desde o início aqui desse debate, que o investimento em educação é o que vai fazer diferença entre nós termos um país atrasado, um país patinando na pobreza e na miséria, e um país avançado, capaz de se integrar no mundo globalizado que nós iniciamos agora no século XXI. A busca em termos de educação é sobretudo de qualidade. E qualidade, doutor Enéas, se consegue sobretudo através de 2 medidas fundamentais que eu pretendo adotar, eleito prefeito de São Paulo. Primeiro, a valorização do magistério. Valorização do magistério não é só e apenas melhoria de salário de professores, não. É condições de trabalho, é condições de segurança nas escolas, investimentos, sobretudo, nos prédios escolares, melhorias nos métodos didáticos, enfim, tudo aquilo que diga respeito a fazer com que o professor possa se dedicar à tarefa de ensinar. Segundo aspecto que me parece fundamental na busca desta qualidade, não existe nenhuma máquina pública capaz de administrar com eficiência dezenas de milhares de funcionários através de um comando unificado. O fundamental é que nós tenhamos autonomia às escolas, mais autonomia e, sobretudo, mais integração dessas escolas, das estruturas das escolas com a comunidade, associações de pais e mestres, enfim, envolvimento do usuário do serviço educacional das escolas com a sua própria estrutura. Esta é a noção básica que eu tenho para garantir qualidade no ensino educacional em São Paulo. Meio minuto para o seu comentário, candidato Enéas. Pois não, com todo respeito ao senhor, o senhor não me respondeu a pergunta formulada. As teses que por aí andam difundidas, as teses de Skinner, são as teses da educação moderna. O aluno aprende sozinho, o professor é um apêndice apenas. Eu discordo radicalmente disso. É na infância que se cria o gosto e o amor pelo conhecimento. Daí porque, eu lhe peço desculpas, mas insisto em que uma revolução educacional deve pautar-se pela requalificação do professor, para que ele consiga do aluno o respeito devido e aprenda dentro de sala a transferir informações e formar valores também, para que esta criança seja um cidadão. 30 segundos para sua réplica, candidato Marcos Sintra. Com relação à metodologia didática, candidato Enéas, pedagógica, eu acho que existem aí polêmicas muito acirradas
Eu não sou um pedagogo. Eu sou educador há 30 um anos, administrador, mas um educador não é pedagogo. Um educador é uma pessoa que se dedica, sobretudo, à área da administração. Sem manifestações. E na busca de maior eficiência. Nós temos várias correntes alternativas. O que eu acho fundamental, doutor Enéas, é que haja autonomia da escola para que até em função das circunstâncias específicas da clientela específica de cada instituição, a diretora, o conselho de pais e mestres, o conselho de professores possam optar por métodos pedagógicos mais adequados a cada realidade específica. E agora o candidato Romeu Tuma pergunta para o candidato Fernando Collor. 30 segundos para a sua pergunta, candidato Romeu Tuma. Doutor Fernando, nós sabemos que segurança pública é uma sensação. Não é verificar e ver mais uma viatura, mais um guarda na esquina. O cidadão tem que se sentir em condições de que ele terá tudo o que precisa no atendimento das suas necessidades. Então eu pergunto a Vossa Excelência se, dependendo do resultado das eleições, nós sabemos que as reivindicações sociais têm que ter liberdade, mas com respeito à ordem e à lei. Se o MST poderá ou não trazer problema dependendo do resultado, com as reivindicações desrespeitando o que a legislação impõe. Doutor Romeu Tuma, o senhor foi meu delegado da Polícia Federal e meu superintendente da Receita Federal. Trabalhei com todo respeito dentro da ordem e da lei. E eu lhe agradeço, e aqui posso afirmar que o senhor cumpriu com o seu dever, com o seu papel, no melhor nível possível. Mas o senhor me conhece, e o senhor sabe que de minha parte, o que eu defendo é a ordem, o que eu defendo é a lei, inclusive me submetendo a ela. Nada que esteja fora da lei pode contar com o meu apoio. O movimento dos Sem Terra, e outro dia numa entrevista com uma glamourosa entrevistadora, eu tive a oportunidade de falar de alguns facínoras que defendem a invasão de propriedades neste país sem que seja dada a eles a ordem judicial de fazê-lo. Isso não pode acontecer no país. Acontece porque nós temos um presidente que é um banana, chamado Fernando Henrique Cardoso, que não coloca ordem neste país. Eleito prefeito, pouco poderei fazer para evitar a ação daqueles que agem fora da lei, mas estarei muito atento para criticá-los na medida das minhas forças, para que isso seja evitado aqui no nosso país. Meio minuto para o seu comentário, candidato Romeu Tuma. É por isso, presidente, que eu vou criar a Secretaria das Comunidades, para que ela possa orientar com clareza, realidade e firmeza as reivindicações sociais que hoje tanto afligem a periferia e aqueles menos favorecidos pelas administrações públicas. Então o senhor vai ser prefeito, vai ser governador de São Paulo, porque aqui na Prefeitura de São Paulo não existem terras para que o MST invada. Mas o que pode existir são os sem teto, que aí é uma outra questão que poderemos discutir. Mas em relação aos sem terra, aqueles que invadem, aqueles que tocam fogo nas lavouras já plantadas, aqueles que queimam e matam o gado, sem que haja uma autorização prévia da justiça para que possam tomar posse daquele pedaço de terra, isso é impossível de acontecer sobre um governo que tenha dignidade e que tenha, sobretudo, pulso para impor a ordem neste país. Perfeito. Agora a próxima dupla de perguntadores e dos que respondem será formada por José Maria Marim, candidato do PSC, que dirige sua pergunta para a candidata do PSB, Luísa Erundina. Senhora deputada, respeitosamente, eu queria lhe fazer uma pergunta que tenho certeza absoluta eu estou interpretando o pensamento da população de São Paulo. Através dos jornais, todos tomaram conhecimento que uma antiga aliada, ex-colega de partido,
declarou taxativamente que a sua administração como prefeita de São Paulo foi medíocre. Isto não foi o José Maria Marim que está afirmando. Por sua vez, o seu vice de chapa rebateu dizendo também textualmente: o PT não a deixava governar. Eu pergunto respeitosamente à senhora: a senhora está de acordo com esse julgamento da sua ex-aliada de partido ou o seu vice de chapa é que está certo? Candidato Marim, quem tem condições de julgar o meu governo é a população de São Paulo. Aquela população que usa os serviços de creche, de escola, de transporte, que tiveram serviços de qualidade durante o nosso governo, tiveram acesso a espaços de produção e manifestação cultural, como as casas de cultura, tiveram produtos mais baratos nos sacolões, tiveram um programa habitacional feito por mutirão, além de outra parte construída por empreiteira. Enfim, o meu juiz é o povo, e esse povo tem demonstrado, pelo menos aquela maioria, que foi a prioridade do nosso governo e que será a prioridade no nosso próximo governo. A prioridade absoluta do nosso governo serão as questões prementes, as questões fundamentais da população da nossa cidade. E essa população, que inclusive pelo perfil dos eleitores que se manifesta favorável à minha candidatura, é exatamente esse segmento mais pobre, marginalizado da periferia da cidade, que tiveram acesso a esses serviços da prefeitura e que tem um julgamento favorável ao governo em relação a essas questões. Portanto, eu acho que foi um julgamento injusto e, no mínimo, pouco inteligente, porque terminou recaindo também sobre o partido da candidata que manifestou esse juízo, porque, de qualquer forma, eu governei com uma equipe de pessoas ligadas àquele partido. Comentário de José Maria Marim, 30 segundos. Realmente, quem caberá decidir por último será a população de São Paulo. No meu entender, a pessoa que ocupar a prefeitura de São Paulo ou qualquer outro poder estadual ou do próprio governo federal tem que exercer o seu cargo com a plenitude de autoridade, sendo totalmente independente, tendo personalidade, identidade própria e tendo compromisso apenas e unicamente com a população. Os compromissos partidários ou quaisquer outros compromissos com grupos econômicos têm que ser deixados de lado para prevalecer o partido da cidade, porque ele passa a ser o governante de toda a cidade, o governante de todo o estado e o governante de todo o Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Exercer o poder. Sua réplica, candidata Luiz Erundina, 30 segundos. Olha, eu exerci o poder com a máxima autoridade, embora o partido, em certos momentos, sobretudo no início do governo, até por uma inexperiência na relação governo-partido, tivemos dificuldades na relação entre as duas instituições. Mas, com o tempo, nós conseguimos conquistar independência e autonomia e governamos a cidade com absoluta independência e cumprindo todas as prerrogativas do cargo, do mandato de prefeita da cidade. Ninguém poderá me acusar de falta de autoridade, ou alguém não poderá dizer que eu não exerci plenamente aquilo que a lei me atribui, como prefeita eleita diretamente pelo povo de São Paulo. E agora a candidata do PT, Marta Suplicy, pergunta para o candidato do PTN, José de Abreu. Deputado José Abreu, todos os índices de desemprego e de criminalidade na cidade aumentaram uma barbaridade nesses 6 anos governados pelo PSDB. Eu queria saber quais são as suas propostas para combater a criminalidade e o desemprego. Bem, madame, minha proposta é voltada ao social. Eu pretendo pegar os projetos de corredores do metrô que não estão implantados e fazer uma licitação a nível internacional. Nós vamos privatizar a concessão. Não vamos fazer como fez o PSDB, que privatiza o pedágio. Nós vamos privatizar a concessão. Então, vamos mandar uma mensagem para a Câmara no sentido de ser privatizado trechos do metrô que não estão construídos.
Com isso, nós iríamos fazer uma grande geração de emprego para a cidade, com muita obra na periferia. Sendo que nesses editais estaria colocado que 95% da mão de obra seria mão de obra local brasileira. Já respondeu? O senhor ainda tem mais tempo. Sim, eu respondi. Tá bom. Então, o comentário em 30 segundos da candidata Marta. O PSDB teve 6 anos para mostrar serviço no combate ao desemprego e na violência, e pouco fez. Aqui mesmo foi mencionado a caso da FEBEM e a questão do desemprego em São Paulo, que aumentou tanto, né, nesses últimos anos. Agora, eu fico perguntando, se tão pouco conseguiram fazer o governador e seu vice-governador Geraldo Alckmin nesses 6 anos, como é que pretende fazer alguma coisa tão diferente aqui na cidade de São Paulo, se não conseguiram fazer em 6 anos no estado? O PT tem tido propostas muito interessantes em várias cidades onde administra, como Santo André, Mauá, Porto Alegre, aplicando a renda mínima. 30 segundos para sua réplica, candidato José de Abreu. Bem, eu não sou candidato do PSDB. Aliás, saí do PSDB por causa disso. Eu saí do PSDB por causa disso. Por isso que eu perguntei para o candidato do PSDB o que ele tinha feito e construído em Pindamonhangaba. O que nós não soubemos até agora, o que ele fez em Pinda. Ele disse que assinou um monte de coisa aqui e tal, como governador. Eu sou candidato do PTN. Então, o que eu pretendo fazer é fazer um governo voltado ao social. Eu não acho que é com prisão, com algemas, que nós vamos endireitar e acabar a violência na periferia. Queremos registrar mais uma vez que as perguntas e as respostas foram todas determinadas por sorteio. Nesse momento, chegou a vez da candidata do PSB, Luísa Erundina, perguntar para o candidato do PPB, Paulo Maluf. Candidato Paulo Maluf, a cidade de São Paulo tem vivido, nesses últimos 8 anos, uma situação de descalabro administrativo e de corrupção generalizada. Eu pergunto, o que o senhor acha disso e o que o senhor pretende fazer para enfrentar esse problema, que é a corrupção, que lamentavelmente tem sido a marca dos 2 últimos governos nessa cidade? Candidata Erundina, na minha administração, toda São Paulo sabe, e se a senhora consultar o Diário Oficial, a senhora vai ver que das 27 administrações regionais, só 3 ficaram do começo ao fim. 24 foram mudadas 68 vezes. Tanto é que quando eu saí, quem diz são os institutos de pesquisa. Saí com a melhor avaliação que um prefeito pode sair. Agora, eu posso dizer para a senhora que o grande mal da senhora, quando prefeita, se me desculpa a sinceridade, foi ter parado todas as obras do Jânio Quadros. A senhora demitiu 40 mil trabalhadores, parou as obras e os 4 anos que a senhora foi prefeita, a senhora não fez absolutamente nada. E eu, nos outros 4 anos que fui prefeito, está aí o Singapura, está aí o Leve Leite, está aí o Paz, está aí as avenidas que a gente construiu, as ruas que a gente asfaltou, que a gente iluminou, a cultura que a gente fez mais de 1000 eventos por mês. Ou seja, eu tenho orgulho da minha administração. Agora, se essa última administração, que está aí há 4 anos, não fez o que a gente gostaria, e eu me sinto até, vou lhe dizer, um pouco responsável por isso, eu digo que errei. Por isso que eu quero voltar para corrigir e fazer a melhor administração da minha vida como prefeito novamente da cidade de São Paulo. Por favor, sem manifestações, 30 segundos para os seus comentários, candidata Luísa Erundina. Ô, candidato, você acha que o povo que está nos ouvindo, os telespectadores, estão acreditando no que o senhor está falando? Porque eu acho que, até mesmo o senhor acha que não acredita no que o senhor fala. Porque é tão contraditório em relação àquilo que é realidade, que não dá para acreditar, prefeito. Outra coisa, o senhor mostrou recortes de jornais, com críticas ao meu governo. Eu tenho aqui um rolo de papel, não é com críticas ao seu governo, é com corrupção do seu governo, ó. É isso aí tudo, ó. Corrupção, ó. Tudo corrupção, ó. Então, o senhor vai ter que realmente ter muito trabalho para poder corrigir esse passado, que realmente a cidade não suporta mais, que é a corrupção e a imoralidade
que tem prejudicado profundamente a vida da nossa cidade. 30 segundos para a sua réplica, candidato Paulo Maluf, por favor, sem manifestações. No meu governo, não. A senhora, em vez de fazer uma pergunta, a senhora fez um insulto. E eu repudio. Fui um prefeito com toda autoridade. E se a senhora foi uma má prefeita, má avaliada, além de corrupção que existe, inclusive está aqui, PT no seu governo dá cargos a parentes e amigos. Eu quero lhe dizer, a senhora foi derrotada nas urnas e está sendo derrotada hoje nas pesquisas. Então, dona Erundina, por favor, vamos ter um pouco de pulso firme, vamos ter proposta de governo, vamos nos respeitar, afinal de contas temos idade para a gente ter um debate de ideias e não insultos. Repudio os insultos, fui um bom prefeito e vou ser eleito novamente para ser o melhor prefeito dessa cidade. E agora o candidato Marcos Sintra, do PL, faz a sua pergunta para o candidato do PFL-PMDB, Romeu Tuma. Senador Romeu Tuma, um dos problemas mais angustiantes de São Paulo, sem dúvida alguma, é a questão do menor infrator, do menor abandonado, do menor que está hoje perambulando pelas ruas. Já discutimos aqui a questão da FEBEM, onde a situação é dramática, rebeliões todos os dias, maus tratos, uma escola de crimes, sevícias, promiscuidade. Eu quero saber o que é que o senhor pretende fazer com relação ao jovem, ao menor abandonado nas ruas de São Paulo. Quais são os seus planos específicos com relação a este problema que nos aflige a todos? Obrigado pela pergunta, deputado Marcos Sintra. Eu até me aproveitaria das explicações que Vossa Excelência deu ao candidato Enéas sobre os investimentos na educação. Nós tivemos algumas experiências analisadas e quem investe maciçamente na educação, um exemplo eu dou, prefeitos que investiram 40% na educação, tiveram em um ano a redução de 30% na violência. Nós não podemos misturar o menor abandonado com o menor infrator. Aquele que mata, estupra, violenta, tem que ser realmente tratado de forma diferenciada do menor abandonado. Você tem que dar escola, lazer, condições de que a família possa acompanhar esta criança e não a abandone. Então a relação familiar é importantíssima. Quando se fala na escola, a gente fala na escola-família, onde a criança vai aprender a viver com a nova família, que é a família escola, com os colegas, com os professores, com a associação de mestres, e esta integração que dará vida ao cidadão que naquele momento começa a ganhar a sua formação. E é claro que o menor infrator tem que se criar institutos em que ele possa não ser prisioneiro como na FEBEM, onde a promiscuidade entre o maior, já com idade completa, com o menor ainda em formação, e provavelmente com a complexão física do domínio que é exercido sobre ele, e foge a hora que quer porque não há nenhuma restrição à sua possibilidade de fuga. E fazer institutos com educação, com formação profissional, com escolaridade. Não adianta botar o garoto lá e não dar oportunidade para ele se formar. Candidato, 30 segundos para o comentário de Marcos Sintra, por favor, sem manifestações. Eu, de certa forma, até concordo com algumas das propostas apresentadas pelo senhor, mas realmente me estranha o fato de o senhor não ter colocado como prioridade primeira numa administração municipal a questão do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que essa é a grande falha de todas as administrações. Mas isso está implícito, a lei está para ser cumprida, para quem cumpre sempre a lei, ela não precisa citar. Os conselhos tutelares, as regras estão aí estabelecidas. Só para completar, senador, eu acho que é fundamental que dentro de qualquer estratégia de atendimento a essa questão, haja um absoluto respeito e o estímulo da administração municipal aos conselhos tutelares e ao cumprimento dessa legislação que é boa, mas que infelizmente todas as administrações passadas, inclusive as estaduais, não estão respeitando. Essa é a falha que eu noto no seu programa de governo nesse ponto. Meio minuto para o senhor candidato Tuma. Eu diria que não há falha. Nós sabemos que a restrição à liberdade é prevista no Estatuto do Menor e do Adolescente. O que eu digo é o grande problema de menores que são apresentados na televisão que decapitam um colega apenas porque não gostam dele, ou matam uma pessoa porque querem ter o prazer de vê-lo cair. É diferente, deputado, daqueles que você pode e tem a sensibilidade que são recuperáveis.
Esses poderão ser, mas tem que ter um tratamento diferenciado do que se mistura hoje na FEBEM, como se todos fossem iguais. Então o estatuto tem que ser aplicado. Eu não estou propondo uma modificação na legislação penal atual para diminuição ou não da idade. Apenas eu acho que cada um tem que ser tratado diante da sua alta ou não periculosidade que oferece à sociedade. E agora, na sequência, o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, faz a sua pergunta para o candidato José Maria Marim, do PSC. Um dos problemas mais complexos que a cidade de São Paulo tem é o problema do transporte. A cidade de São Paulo é uma das mais motorizadas do mundo, com 5 milhões de veículos. E é fundamental o investimento no transporte coletivo. O governo do estado ampliou as estações do metrô, Santana até Tucuruvi, 3 estações, Sumaré, Vila Madalena, mais 3 estações de trem metropolitano na Zona Leste, mais 7 estações, Osasco, Jurubatuba, na Marginal de Pinheiros, iniciou uma nova linha de metrô, que é a linha 5, ligando Capão Redondo até Largo 13. A minha pergunta ao candidato Marim é qual a sua proposta para os transportes na cidade de São Paulo? A única proposta viável, o resto é tudo perfumaria, é o metrô. Nós temos que investir no metrô. Por outro lado, nós temos também que dar uma opção para aqueles que não têm emprego hoje em dia. Eu prefiro ver um perueiro do que um assaltante a mais nas ruas. O perueiro é obrigado a usar o outro tipo de atividade porque não tem emprego. Então nós temos que respeitar a atividade do perueiro e todos aqueles que procuram levar o leite e o pão de cada dia para a sua casa, porque o resto é tudo perfumaria. Os empresários de ônibus abusaram, não ofereceram um serviço adequado para a população. Pensaram somente em grandes lucros e não ofereceram um bom serviço para o povo. Então surgiram os perueiros. O que é necessário é que haja uma convivência pacífica entre os perueiros, os responsáveis pelos ônibus, enfim, aqueles que fazem outro tipo de condução, de transporte coletivo, e que não haja violência, haja respeito pela atividade de cada um, porque no fim o que eles buscam? Eles buscam o salário, eles buscam o quê? Levar, torno a insistir, o pão e o leite de cada dia para o seu lar. O resto é perfumaria. Nós temos isso sim, que achar como solução definitiva é o metrô. O resto é congestionamento, é confusão, violência, e nós não vamos chegar a lugar nenhum com esse tipo de transporte paliativo que infelizmente existe na cidade de São Paulo. Meio minuto para o comentário de Geraldo Alckmin. A nossa proposta é aquilo da competência da Prefeitura, a ampliação dos corredores de ônibus e de trólebus, essenciais para o melhor transporte coletivo na cidade, uma integração dos vários sistemas com o metrô e o trem metropolitano, uma parceria com o governo do estado para a expansão do metrô, utilizando recursos orçamentários da Prefeitura e inclusive recursos privados através de operações urbanas. Quando se leva transporte, se pode aumentar o potencial construtivo e haver maior adensamento em determinadas regiões, e a perua como complementar a esse sistema troncal de corretores de ônibus e de trólebus. Réplica de José Maria Marim, 30 segundos. Eu gostaria apenas que Vossa Excelência, como integrante do governo, me desse uma explicação, porque os jornais noticiaram nesta semana a apreensão por parte da Prefeitura de vários veículos, ônibus contratados pelo Estado, porque me parece que algumas estações que foram feitas na Marginal não tiveram uma complementação efetiva. Ou seja, o povo não teve condições de chegar até essas estações. É simples, é ligar a estação de trem com a estação de metrô. Essa resposta não está prevista nas regras do debate. Depois o senhor poderá responder pessoalmente para o candidato Zé Maria Marim. Mas infelizmente as regras são as regras. Agora o candidato do PPB, Paulo Maluf, dirige sua pergunta para a candidata do PT, Marta Suplicy. Candidata Marta Suplicy, das coisas que eu mais me orgulho na minha vida, em todas as minhas administrações, foi a minha obra na cultura. Sem preconceitos, fui escolher inclusive um ex-comunista, Dr. Rodolfo Konder, para ser o meu secretário de Cultura, que levou de 30 a 40 eventos
por mês na minha administração para 1.000 eventos por mês. Eu gostaria de saber qual é o seu programa para a cultura na cidade de São Paulo. Bem, meu programa para a cultura é um programa que visa, na periferia, você poder trazer o desenvolvimento, tudo que é produzido na própria periferia, para que as pessoas possam usufruir. E, ao mesmo tempo, trazer o que é produzido no centro da cidade, poder levar para a periferia. Na periferia, nós temos movimentos fantásticos de hip-hop, de música, que hoje não, a população conseguiu fazer isso por iniciativa própria, por dedicação própria, principalmente da moçada. Porque, por parte de todos esses governos, o seu e tanto do Pitas, é muito mais um investimento nos grandes eventos culturais e a periferia muito abandonada. Os centros da juventude, onde também poderiam ter eventos para a periferia de cultura, estão abandonados. Agora, a gente não pode fazer eventos só na periferia. Eu acho que também temos que resgatar na nossa cidade muitos dos eventos culturais que tínhamos e que foram abandonados. E, principalmente, pensar parte das óperas e coisas que são apresentadas no Teatro Municipal, que nós possamos ter a fábrica de todas as cenografias, de tudo aqui. Porque cada ópera que vem, o que nós temos? Um gasto enorme e depois aquilo tem uma aparição, 2 aparições e acabou. Sendo que isso tudo tem que ser remodelado aqui na nossa cidade, para que nós possamos tanto levar a cultura do centro para a periferia, quanto da periferia para cá. 30 segundos para o seu comentário, candidato Paulo. A verdade, dona Marta, é quando o PT esteve na prefeitura, com outra prefeita, evidentemente, relegou um segundo plano à cultura. Eram 30 a 40 eventos por mês. Hoje, nós deixamos com mais de 1.000 eventos por mês quando sair em 96. Concertos nos parques, concertos nos bairros, mostras de fotografia, mostras de escultura, concertos nos teatros, ou seja, São Paulo vive hoje praticamente a capital cultural do Mercosul, que eu me orgulho muito. Eu lhe pergunto, qual é o seu projeto para a cultura? Bom, eu acho que a cultura na nossa cidade, ela é a identidade de uma cidade. Se nós temos hoje todo o potencial que nós temos na nossa cidade, nós temos os teatros maravilhosos, nós temos todo o pessoal que se dedica à arte, o pessoal que faz exposição, que faz fotografia, tudo isso tem que ser incrementado também pela prefeitura, articulado, para que se torne também parte do turismo da cidade. Isso está completamente desperdiçado. Nós temos hoje na nossa cidade talentos que também não têm aonde se exibir, não têm onde se mostrar. E uma prefeitura do PT vai dar um olhar a tudo isso, para o mais rico e para o mais pobre. Vamos agora então para a última rodada do bloco. O candidato Fernando Collor, do PRDB, faz a pergunta para o candidato Enéas, do Prona. Para você, né? Fale qualquer coisa aí. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Uma beleza, ótimo. Já que Sua Excelência é o ex-presidente da República, nada tem a dizer, eu tenho muito. Estou sempre manietado, amarrado, enquanto... Silêncio ou não? Sem silêncio eu não falo. Em 1989, quando o senhor Fernando Collor foi candidato à presidência da República, falou durante 3 horas na televisão do seu partido, recém-criado, PRN, antigo PJ, e 2 outros cujo nome não me lembro. 3 horas seguidas. Eu falava 15 segundos, presidente. Com os 15 segundos fiquei conhecido em todo o Brasil. Claro que a grande maioria da população brasileira, por ser mal alimentada, não tem condições de acompanhar um ritmo de expressão a 3, 4 palavras por segundo. O senhor mesmo, alguns momentos atrás, disse, e eu ia interrompê-lo, respeitei-o, o senhor disse, não diga bobagem. Bobagem, diz o senhor, quando falou há pouco sobre um governo. Não há nada sobre um governo. Quando o senhor atua, o senhor é o governo. E qualquer atitude é sob o governo. Se alguém precisa estudar, presidente, não sou eu. Estou falando que ele me deu o direito de falar. Não quis falar. O senhor tem 1 minuto e meio. Ainda tem 1 minuto e meio? Ótimo. Não, agora não. Agora o senhor já falou, pelo menos. Tem 3 minutos e a eleição acaba. 15 segundos para o senhor terminar aqui. 15 segundos, pois não. Pois não. Para a população de São Paulo e de todo o Brasil, eu repito o que disse no início.
existe um risco gravíssimo de que ninguém fala, que é a submissão do nosso país às potências internacionais. Esse é o maior de todos os problemas, que ninguém aborda aqui. E quando apresentei documentos e deixá-los-ei aqui com o mediador, ninguém se defendeu, porque eles são a expressão genuína da verdade. O senhor quer comentar? Pode continuar. Não, o tempo dele está esgotado. O senhor abre mão do comentário? Abro mão do comentário, deixo o doutor Enéas... Então ele tem mais 30 segundos. Impressiona-me sobremodo que um homem que dirigiu a República do Brasil... Por favor, silêncio. Impressiona-me sobremodo e deve